Ok, vamos lá. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Eu sou o professor Marcelo de Andrade e venho falar um pouquinho de filosofia para você, sempre com assuntos variados sobre filosofia. E também com respeito aos autores, com a tradição filosófica, né? Vamos falar de alguns autores. Então hoje eu vou falar um pouco de aparelhos ideológicos do Estado, né? Não é uma leitura íntegra do texto, no sentido de um seminário sobre o texto de Althusser, né, vamos dizer assim, mas é um apanhado geral sobre como Althusser vem trabalhando, né, ao longo da sua vida a questão da ideologia, né, como fundamento. Então esse é uma digressão, um trabalho livre, né, ou seja, é uma interlocução, um colóquio da minha parte livre, né, uma digressão, se vocês me permitem, sobre Althusser. Ok? Althusser, Louis Althusser, é um autor francês, né, que trabalhou durante a década de 60 e 70 mais exaustivamente, né, em Paris. Ele foi professor de Foucault, foi professor de grandes intelectuais, de uma geração de intelectuais franceses, e Louis Althusser é um marxista, né, é um filósofo marxista, o que significa que, como marxista, o Althusser parte da premissa de que a estrutura, né, a estrutura da nossa sociedade, ele usa o termo estrutura, né, depois da Revolução Francesa, né, com a ascensão do capitalismo da burguesia, né, com os processos revolucionários da burguesia, né, a Revolução Industrial, notadamente, fruto, né, da ascensão da técnica, né, da ascensão maravilhosa da técnica moderna atrelada à racionalidade, racionalização dos processos de conhecimento, a ciência, a fundação do eu cartesiano, do sujeito do conhecimento, tudo isso remetendo à tradição racionalista, iluminista. Né? Então, desde o século XVIII, essa marcha, né, rumo a uma elucidação, ao esclarecimento, né, como dizia Kant, né, estamos em um período de esclarecimento, né, toda essa marcha da razão, né, da racionalização dos processos de atividade humana na Terra, uma vez que a racionalização abarca todo o ramo de atividade da humanidade na face da Terra. Né? Portanto, desde o século XVIII, né, o século da razão, né, esse século que representou a ascensão do homem a um novo patamar, historicamente falando. O capitalismo é um dos frutos desse movimento racionalista, né? Movimento político, movimento de ideias, movimento filosófico. Né? Marx faz a sua crítica ao Estado burguês, né, à economia típica da burguesia, o capital, o desenvolvimento do capital, e ele traça um diagnóstico que aponta para uma nova estrutura de mentalidade burguesa que vai ser o fundamento do Estado moderno, o Estado burguês. Portanto, Marx imprime, né, uma crítica ao Estado burguês, uma crítica ao desenvolvimento do capital, também não é uma crítica à existência do capital, ao desenvolvimento do capital, apontando as contradições, os erros, né, a exploração e as possíveis saídas que a humanidade pode vir a ter, né, pode vislumbrar como solução para o desenvolvimento da sociedade e os rumos que ela tinha indicado, que seria basicamente pautado na exploração e às vezes a exploração desumana do trabalho. Tá? E Louis Althusser, ele vai desenvolver toda a sua lógica de exposição a partir da ideologia. Né? Marx fala da ideologia. Né? Marx fala claramente da ideologia e a separa como parte do que ele chama de superestrutura, né? Que é um momento posterior ao desenvolvimento e à implantação e à consolidação da infraestrutura.
Então nós temos um par aí, um binômio, infraestrutura, superestrutura. A infraestrutura é o desenvolvimento econômico, material, as forças produtivas a partir do monopólio e concentração do capital na mão dos capitalistas, os burgueses. Isso a partir do acúmulo primário. Esse acúmulo primário, a posse da terra, a posse das riquezas da terra, isso vai desenvolver junto com a atividade científica a grande epopeia do sistema capitalista rumo à sua grande aventura, seu grande desenvolvimento, que vai alterar drasticamente a face da Terra em todos os sentidos. Economicamente, principalmente, é a burguesia quem agora detém o poder sobre a matéria, o poder sobre a matéria-prima, o poder sobre as forças que transformam a matéria-prima. Lembrando que a matéria-prima precisa de uma força que a transforme. Essa força é a força humana. Essa força vem da inteligência e vem dos braços. É a força física. Transformadora é o trabalho. É a força de trabalho, é a energia que transforma a matéria e depois, transformando a matéria em mercadorias, essas mercadorias serão distribuídas para o usufruto da humanidade que a produziu. A própria força de trabalho consome, obviamente, o resultado da impressão dessa força na transformação da matéria-prima em mercadorias. Ela consome, portanto, as mercadorias. Porém, essas mercadorias voltam na forma de lucro, uma vez que são vendidas pelos mesmos agentes que a produziram, e é extraído mais valor, além do valor do trabalho, o mais valor, que é o valor da compra da mercadoria. Então, portanto, há uma distribuição da riqueza que chega na forma de salários, e volta na forma de lucro ao burguês. Chega na forma de salários ao operário e volta na forma de lucro ao empreendedor. Esse é o ritmo natural da atividade capitalista. Não cabe aqui fazer uma condenação, é o ritmo natural da atividade capitalista. O que ocorre é que há uma infraestrutura que possibilita, que arregimenta essa atividade e que produz uma superestrutura. O que é a superestrutura? A superestrutura é o conjunto das atividades morais, técnicas do saber, do conhecimento, portanto, da atividade técnica e do saber moral, do saber institucional, do saber que arregimenta e legitima juridicamente as regras da atividade social. Ou seja, organiza, torna aquilo tácito, torna aquilo uma condição aceita como parte do jogo, são as regras do jogo. A superestrutura, então, ela tem o nível do conhecimento técnico, que prioriza o desenvolvimento intelectual da teoria científica e das técnicas e da tecnologia, que permite ao homem sofisticar o seu desenvolvimento, a sua intervenção na natureza. Daí a escola. O que é a escola? A escola é o lugar de desenvolvimento, a universidade é o lugar de desenvolvimento e disseminação dos saberes técnicos, da pesquisa, do desenvolvimento intelectual da humanidade. Passa pela escola. A escola assume o primeiro lugar. O que antes pertencia à igreja, agora pertence ao instituto escolar, ao instituto universitário, é onde o conhecimento se desenvolve. Para quê? Para proporcionar um melhor usufruto da natureza, uma melhor transformação da matéria. Ok? Em segundo lugar, a escola
é um exemplo de disseminador da mentalidade. E aí que Louis Althusser ele vai demonstrar com clareza a verdade, ele vai comprovar aquilo que já estava evidente nas linhas de Marx, mas ainda não propriamente detalhado. Louis Althusser vai detalhar esse conjunto de explicações, né, que Marx vislumbra na ideia da ideologia e que Althusser trabalha de maneira mais metodológica, mais detalhada, de uma forma que ele reúne mais condições do que Marx, uma vez que nós estamos no estágio superior, né, do sistema capitalista, que Marx não viu propriamente, porque, obviamente, o seu tempo tinha se esgotado, né, tempo natural de vida. Bom, a segunda etapa, então, da formação, e que é de obra da superestrutura, além da disseminação da técnica, do saber teórico, é o saber prático, é o saber moral, né? O saber institucional, aquilo que legitima juridicamente a existência da diversidade, da desigualdade, da diferença de classes sociais. Então, há uma necessidade de legitimar as diferenças de classe social. Tá? É mostrar que isto é consequência natural de um desenvolvimento da humanidade. E quem sabe, em alguns momentos, a ideologia pode até chegar a dizer que isso é tão natural que não pode ser alterado, né? Ao ponto de dizer que é assim e não pode ser de uma outra forma. Ou, se usarmos um argumento religioso, Deus quis assim, né? Ou seja, essa desigualdade, essa diferença entre classes, né, que vai legitimar o lugar de cada indivíduo na estrutura, né, inclusive o seu lugar na infraestrutura. Esses mentores que disseminam a ideologia, eles podem ser os próprios professores, né, que defendem o Estado burguês, né, os sacerdotes, né, os oficiais, né, de conduta, né, como os militares, né. Então Althusser diz que os aparelhos ideológicos do Estado estão distribuídos em vários setores dessa sociedade, capaz de fomentar e tornar tácito a ordem social que é natural para alguns, é existencial para outros, é a ordem natural, a ordem histórica dos acontecimentos, é a ordem dos fatos, é o que nos dá segurança, né? Então, entre os aparelhos ideológicos do Estado, além do próprio Estado, com a sua propaganda, você tem a igreja, né, que assume um papel coadjuvante ao Estado. Ela já não ocupa mais o lugar de privilégio, mas ela assume um lugar de destaque nessa nova ordem social, fomentando essa ideologia da aceitação dos indivíduos na ocupação do seu lugar na sociedade. A escola, naturalmente, a família e as instituições em geral, como o exército, né, e como as instituições jurídicas, né, as instituições do executivo, as instituições jurídicas do judiciário, as instituições legislativas, como as assembleias, as câmaras dos deputados e senadores. Essa organização moral ainda recebe o reforço extra dos próprios capitalistas que se encarregam da disseminação da informação, os grandes donos, os donos dos grandes meios de comunicação de massa, tá?
o jornal, ok, como um veículo da ideologia, né? A imprensa escrita, a imprensa falada, né? O rádio cumpre um papel, né? Você tem uma escolha do dono do rádio por uma opção política que ele combate diretamente, que é afastar toda a tentativa de desestruturar o que ele considera o natural, o correto. É por isso que algumas rádios deixam muito claro o seu posicionamento político em defesa de uma ideologia, de um establishment político, né? De um modo de vida, de uma forma de pensar. Eles disseminam essa mentalidade de maneira às vezes muito evidente, muito aberta, muito escancarada, né? Recentemente, algumas rádios fizeram uma campanha maciça de moralização para o retorno de um modo de vida que foi abalado com a chegada de um outro tipo de tradição política que não fazia parte do que historicamente nós conhecemos. Enfim, a televisão é talvez o maior, né, dos modelos de disseminação, dos modelos de comunicação que dissemina a ideologia através dos seus produtos, do jornal, através das opiniões dos seus jornalistas muito bem pagos e através da obra de arte, né, da novela, né, que é uma peça moralista, né, que dissemina uma moralidade, né, a produção artística, a produção literária, o folhetim, né, eletrônico, né, o que é a novela, né, é uma forma de disseminação dessa ideologia e que permite, portanto, a continuidade desses padrões de reprodução de uma sociedade que se mantém organizada segundo, obviamente, os anseios dos seus líderes, né, dos seus ideólogos, né, dos que têm maior interesse na manutenção desse status quo, né, portanto, os burgueses, né. Althusser, portanto, faz uma análise que pode ser considerada bastante pessimista, né, uma vez que ele entende que os aparelhos ideológicos do Estado eles são sofisticados e se sofisticam à medida em que o desenvolvimento científico e tecnológico atinge altos estratos, né? Da mesma forma, assim como a forma de lidar com as mentalidades através do desenvolvimento das técnicas de psicologia, né? Através do desenvolvimento das técnicas de marketing, de publicidade, da propaganda, né? Através de várias estratégias dos seus gênios especialistas, né? No desenvolvimento da mensagem, eles conseguem aplacar todo tipo de oposição, né? Embora a oposição sempre exista, pois a humanidade não perde, né, toda a sua inteligência e fica restrita a uma vanguarda crítica, mas que de alguma maneira procura denunciar esse estado de coisas, a ação dos aparelhos ideológicos do Estado, mas com muita dificuldade, sem muito espaço. Então, a análise ela acaba sendo pessimista porque Althusser deixa bem claro que o poder ideológico ele é muito bem construído, né? Ele é muito bem arregimentado, né? Ele tem a sofisticação da pesquisa científica e do aprimoramento contínuo, né, da ação desses aparelhos ideológicos, de modo que o pessimismo fica por conta da questão que se levanta e o que nós podemos fazer, tá? E o que se pode fazer para deter essa ação implacável dos aparelhos ideológicos do Estado, né? A vanguarda e o movimento de resistência é talvez um modelo que pode nos acenar com alguma esperança, ou seja, onde há poder, há sempre linhas de resistência, como já dizia um dos seus mais brilhantes alunos, Michel Foucault, que foi aluno de Althusser no Collège de Paris, né?
um famoso colégio de Paris, da França, Collège de France. Tá? E, portanto, as linhas de resistência, ainda que tímidas, ainda que massacradas, podem ser um momento lúcido, tá? De retomar o papel da inteligência na denúncia da ação dos aparelhos ideológicos do Estado. Essa foi uma pequena digressão sobre Louis Althusser, um grande filósofo que nos proporcionou uma aula que não é tão complexa, é muito evidente, mas com a maestria de um grande intelectual. Obrigado e fica com a gente, dá um like aqui se você gostou da aula e mais para frente nós falaremos novamente, talvez de Louis Althusser, o citaremos em outros estudos. Eu quero agradecer e desejar para você um bom domingo. Obrigado.